E eu gostaria que neste ano nós pudéssemos começar olhando para a cruz, olhando para Jesus, tendo realmente o foco e o objetivo, onde realmente Ele consumou, onde Ele concluiu. Desta forma, realmente estes novos planos, estas novas metas, estas novas resoluções, realmente que nós possamos não apenas fazer a pergunta: o que é que vais fazer neste novo ano? E nesta celebração de ceia do Senhor, lembra-nos que o futuro só faz sentido quando Ele nasce na cruz. Antes de pensarmos no que queremos conquistar este ano, o objetivo deve nascer naquilo que já foi consumado. E isto muda tudo. Esta consumação mudou totalmente. A morte foi vencida. Aquela pena que tínhamos sobre nós foi concluída ali naquela cruz. Por isso eu gostaria de convidar-te a poderes fazer esta viagem mental para olhares para a cruz, para veres o sangue de Jesus e para as palavras que Jesus disse naquela cruz. A primeira palavra nós podemos encontrar em Lucas no capítulo 23. Lucas 23, do verso 33 ao 34. A primeira palavra que Jesus disse na cruz foi: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Se nós olharmos para todos os detalhes, e é bom que nós possamos, porque Jesus teve cuidado em todos os detalhes, em tudo aquilo que Ele disse, todas as pequenas coisas, Ele cumpriu as Escrituras, e tudo aquilo que Ele fez foi para a nossa instrução. E se olharmos para os detalhes, se olharmos para o contexto, nós vamos ver muita mais profundidade quando Ele diz: Pai, perdoa-lhes. Jesus começa a dizer estas palavras na altura em que está a ser crucificado. E aqui nós vemos esta profundidade. Jesus é crucificado às 9 da manhã, à 3ª hora. Era a 3ª hora quando o crucificaram. Encontramos em Marcos no capítulo 15, verso 25. E a importância de nós conhecermos todos estes detalhes, todas as Escrituras, onde nós verificamos o porquê de ser às 9 horas, o porquê de ser à 3ª hora. E nós encontramos isto logo já desde o início. Quem começa a ler a Bíblia e que chega aí a esta parte, vai fazer alusão: isto faz sentido. Porque em Números nós encontramos realmente uma passagem no capítulo 28, onde é instituído a hora do sacrifício. E à mesma hora em que Jesus estava a ser crucificado, às 9 horas, no mesmo templo, no mesmo local, estava ali a ser apresentado o sacrifício do Cordeiro. Mas o verdadeiro Cordeiro de Deus estava na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Às 9 horas, à 3ª hora. Desta forma, enquanto o sacerdote oferecia o Cordeiro, o verdadeiro Cordeiro estava a ser oferecido. E o que é que Jesus faz? Ele não acusa, Ele não se defende, Ele não amaldiçoa. Ele ora por quem o está a crucificar. Ele perdoa e intercede pelos seus inimigos. Sabem, perdoar é libertar um prisioneiro. Podem perguntar: mas não devemos libertar um condenado? Era isto que naquela altura queriam, por altura da Páscoa, poder libertar um condenado. Perdoar é libertar um prisioneiro. Mas ao perdoarmos, nós vamos descobrir que esse prisioneiro eras tu. Éramos nós que estávamos presos. E quando nós não perdoarmos, nós estamos presos. E quando perdoamos, libertamos o prisioneiro, não a outra pessoa que estamos a perdoar, mas libertamos-nos a nós próprios. Por isso, o desafio para este novo ano: não entres neste ano carregado de pesos do passado.
Eu não tenho ressentimento com ninguém. Felizmente, às vezes há alturas que nós ficamos aborrecidos, tristes com alguma situação, mas eu não tenho com ninguém. Mas às vezes há certas situações, eu recordo-me, há um tempo atrás houve uma pessoa que veio ter comigo e veio-me pedir perdão. Mas perdão porquê? Porque houve uma altura que eu disse umas coisas que não devia ter dito, estava irritado. Às vezes nós pensamos que não temos problemas com ninguém, mas às vezes há pessoas que ficaram aborrecidas de algumas coisas. E aquilo que realmente nós temos que ter a capacidade, se eventualmente eu feri alguém, alguma coisa, eu peço perdão. É esta a atitude que tem que existir entre nós. Nós temos que quebrar barreiras, temos que nos perdoar uns aos outros por eventualmente alguma coisa, e às vezes são coisinhas pequeninas. Somos irmãos e desta forma realmente temos que nos perdoar. Não pode existir barreiras entre nós. Ajudem-me a melhorar. Se alguma coisa eu fiz, é esta a atitude que temos que ter uns com os outros. Decide hoje não viveres mais refém das mágoas, dos ressentimentos. Perdoa não porque o outro mereça, mas porque Cristo te perdoou. Assim como o Senhor vos perdoou, assim fazei vós também. Colossenses 3:13. Perdoa o teu cônjuge, perdoa os teus pais, perdoa os teus filhos, perdoa os teus irmãos. Mas ainda mais importante, quais foram as tuas falhas para com Deus? Ao longo deste último ano, certamente houve coisas que Deus não se agradou. Será que tu já te arrependestes verdadeiramente? Já lhe pedistes perdão? Queres ter um novo ano, um ano novo, limpo? Confessa o teu arrependimento. Se te arrependeres verdadeiramente e confessares, Jesus, Ele é fiel e justo para te perdoar e limpar de toda a injustiça. Ele certamente te vai dizer: vai e não peques mais. A segunda palavra nós encontramos em João no capítulo 19, do verso 26 ao verso 27, onde Jesus na cruz fala e tem uma palavra para a sua mãe, Maria, e diz-lhe: mulher, eis aí o teu filho. Se nós olharmos para estas palavras, Jesus está a chamar a sua própria mãe de mulher, não por frieza, mas é aqui que nós temos que perceber todo o papel da Escritura e o papel do Senhor Jesus Cristo. Jesus está aqui a cumprir uma profecia. Quando Jesus foi crucificado, nós encontramos aqui neste mesmo capítulo, João 19, mas em vez de ser do 26 que estávamos a ver estas palavras, se virmos no verso 17, nós podemos reparar na forma do monte onde ele estava a ser crucificado. E diz no verso 17: e levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado lugar da caveira, que em hebraico se chama Gólgota. E ainda hoje podes encontrar este monte em Jerusalém. Ali está um monte que parece uma cabeça, um crânio. Os próprios buracos na rocha parecem os olhos. O Serafim também esteve lá e viu exatamente essa situação. Se vocês olharem para o monte de Gólgota, onde é que Jesus foi crucificado, vemos essa forma de uma cabeça. Se olharmos quando existiu o nascimento de Jesus, nós vimos que o anjo disse a Maria: bendito é o fruto do teu ventre. Quem é Jesus? O fruto do ventre da mulher, do ventre da Maria. Maria, e vemos o seu fruto, Jesus. Este fruto que foi pendurado na cruz,
a própria cruz é descrita também como uma árvore. Nós encontramos mais à frente em Atos, no capítulo 10, e nós somos testemunhas de tudo o que Ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual mataram e suspenderam no madeiro, em que nesta palavra madeiro também significa árvore. Ora, vemos o fruto que está no madeiro, que está na árvore, e vemos que Jesus chama para Maria mulher. Portanto, Maria, a mulher, Jesus, o fruto do ventre. Este fruto que está na cruz, na madeira, na árvore, a cruz colocada sobre um monte em forma de cabeça. Nós vemos exatamente esta representação em Gênesis, logo no início, no capítulo 3. Onde vemos uma mulher que come um fruto de uma árvore proibida e dá à luz a morte. E vemos aqui outra mulher que deu à luz um fruto que dá agora a luz à vida. Vimos no início um alerta para uma árvore maldita, e agora vemos que Jesus vem fazer um convite para a vacina dessa maldição, o seu fruto, Ele próprio, que fica pendurado numa árvore, numa cruz, que se comermos deste fruto e desta árvore, tu vives. E Ele realmente disse: se comeres do meu corpo e beberes do meu sangue, é isto que hoje estamos a celebrar, a sua ceia. E esta profecia em Gênesis no capítulo 3 diz: porém inimizade entre ti e a mulher. Por isso Jesus chama mulher. Entre ti e a tua descendência e a sua descendência, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, dizia Deus para a serpente. Na cruz, Jesus, o descendente da mulher, tem agora a serpente a ferir-lhe o calcanhar, mas Jesus na cruz, no Golgota, esmaga ali e perfura aquele monte em forma de cabeça. E entendemos porque Jesus lhe chama de mulher. Esta nova Eva que dá à luz aquele que é bendito, e agora nós somos a sua descendência. Mulher, eis aqui o teu filho. Nós somos os filhos, os descendentes. Somos a igreja, a mulher, a noiva de Cristo. Somos essa descendência. Jesus, em união com a sua igreja, é a videira verdadeira que dá o fruto, onde Jesus esmagou a serpente para que possamos ver agora a sua descendência, a família de Deus que dá fruto, que anuncia Jesus, aumentando a descendência. Na cruz nasce uma nova família, uma nova descendência, uma nova identidade. E o desafio para este ano é que não vivas este ano com uma identidade errada. Tu tens uma família. Valoriza o que Jesus instituiu. Dedica-te à tua família. Passa mais tempo com ela. Que isto seja uma resolução para este novo ano. Vive como um filho, não como um órfão. Tu tens um pai e tens muitos irmãos. Deixa as coisas que são do mundo e passa mais tempo com o teu pai. Passa mais tempo com os teus irmãos. Tu és nova criação. Não vivas como prisioneiro do passado e deste mundo. Não vivas como sendo da família da serpente. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Tem que existir transformação, e que este ano seja um ano de transformação para a tua vida. Que possas ser este filho que tem realmente um pai e tem irmãos. Dedica-te à tua família. A terceira palavra, nós verificamos aqui que a graça ainda funciona. Nós encontramos em Lucas no capítulo 23, no verso 39 a 43, onde ele menciona para um dos criminosos que estava consigo. Ele diz: em verdade te digo, hoje que estarás comigo no paraíso. Quando olhamos para a cruz, vemos uma mensagem de esperança futura,
Jesus apresenta uma esperança de um lugar melhor para todos os que confessarem o seu nome publicamente. Nós nesta passagem de Lucas 23, 39 a 43, nós lemos um dos criminosos crucificados zombava de Jesus dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. O outro, porém, repreendeu: nem ainda temes a Deus, estando sobre a mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Este criminoso reconheceu que Jesus era inocente, reconheceu que ele próprio era culpado e que merecia a morte, reconheceu que Jesus é o Cristo, o Senhor, e que o reino lhe pertence, e ele pediu aqui misericórdia e creu publicamente. Ele creu que a morte não seria o fim e pediu para entrar no reino. Em Mateus 10:32 nós vemos quando Jesus disse: todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Foi isto que este criminoso fez, publicamente confessou. Ele confessou a sua culpa, ele confessou a inocência de Jesus, ele confessou o reino de Deus e a eternidade. Ele demonstrou publicamente que cria em Jesus. Ele, perante a zombaria a Jesus, tomou uma posição pública. Vemos também na primeira carta de João, no capítulo 4 e verso 15: qualquer um que confessar publicamente que Jesus é o Filho de Deus, tem Deus vivendo nele e ele está vivendo em Deus. Este ano, que possas fazer também da mesma forma, honrar e defender o nome de Jesus. Não fiques calado, demonstra publicamente a tua fé. Se calhar tens vergonha de partilhares, sei lá, até nas redes sociais, na escola, no teu trabalho. Que possas este ano colocar o compromisso de seres mais ousado, mais destemido, de defenderes o nome de Jesus, de venceres o medo e a vergonha, de te identificares quem tu verdadeiramente és. Defende a honra e o nome de Jesus. Hoje mesmo coloca esse propósito na tua vida. A quarta palavra, nós vemos que a sede reorienta prioridades, quando Jesus disse em João 19:28: tenho sede. Não era uma sede física. Nós encontramos no Salmo 42, onde realmente vemos como o servo como um veado: a minha alma tem sede de Deus. Jesus ansiava por esta comunhão plena com o Pai, e do seu interior fluirão rios de água viva. Falava o Senhor Jesus em que Ele era a água viva. Desta forma, nós verificamos aqui que esta sede, podemos perguntar o que é que cada um de nós tem sede. O que é que nós ansiamos? Não te sacies a tua alma com distrações deste mundo. Procura o Espírito Santo, prioriza a presença de Deus este ano. Quem corre atrás de tudo acaba vazio. Possamos focar naquilo que é principal, de realmente termos esta sede de Deus, de buscarmos a sua presença. Se tu não tens esta sede, alguma coisa está mal. Alguma coisa está mal. A quinta palavra, nós vemos quando Jesus disse: Deus meu, por que me desamparastes? Às vezes há as pessoas que pensam aqui que existe uma situação em que Jesus foi desamparado. Houve aqui esta separação, mas Jesus estava a citar um salmo. Nós, se olharmos aqui, o Salmo 22
é exatamente as mesmas palavras que Jesus está a citar na cruz. Se olharmos para todos os detalhes e para todo o contexto, chegamos a uma altura em que, estávamos a falar das 9 que foi crucificado, a partir do meio-dia, houve trevas. E Jesus diz estas palavras às 3 da tarde, já nos seus últimos momentos de fôlego. Ou seja, após 3 horas de trevas, Jesus diz estas palavras: Deus meu, por que me desamparastes? E a busca e a presença de Deus é importante termos tempo com Deus. E era isto que realmente nós verificamos ao olharmos aqui para esta pergunta. Quando olhamos para este desamparo que ouvemos, nós encontramos isto no Salmo 22. Que ele diz exatamente estas mesmas palavras, mas quando nós vamos verificar o verso 24, nós encontramos que todo este texto, todos estes momentos aqui, Jesus está a falar sobre esta passagem, onde no verso 24 diz: pois não menosprezou nem repudiou o sofrimento do aflito, nem escondam dele o rosto, mas ouviu o grito de socorro. Este salmo fala que nos momentos em que nos sentimos desamparados, Deus está e Deus ouve. E quando Jesus declara estas palavras, as trevas terminam. É a mesma coisa que dizer: Deus, eu ouvi-te o teu clamor. Jesus vem demonstrar aqui uma busca pela presença de Deus, e nós devemos buscar busca nos momentos que estamos aflitos, nos momentos que pensamos que estamos desamparados. É importante. Tens tu regularmente um tempo para estares com Deus, para leres a sua palavra, para conversares com Ele. Quem é que daqui, sinceramente, perante Deus, já leu a Bíblia completa? Sabem, muitos dizem-se crentes, em que realmente professam ter uma fé, quando não querem estar tempo com Deus, nem leram a sua palavra, conhecem parte, um pouco. Será que não está na altura e não será este ano de tu fazeres um compromisso de dizeres: não, eu vou conhecer a palavra de Deus na totalidade. Este ano eu vou ler a Bíblia toda. Vou ter este compromisso. Se calhar tenho compromissos para ler outros livros, para fazer outras coisas. Que este ano seja o ano da leitura completa, não somente parcial. Aqui realmente nós vemos que vai existir momentos que possamos sentir desamparados, mas Deus está a escutar, Deus está atento ao nosso clamor. É isto que este salmo é, um lamento angustiado. Deus meu, porque desamparaste? E evolui para um testemunho de confiança se nós lermos este salmo de louvor e de promessa que o Senhor atende ao clamor do aflito. E quando Jesus clamou, Deus ouviu, as trevas cessaram. Deus respondeu, Deus está atento, Deus não escondeu o rosto de Jesus. Quando Jesus clamou, Deus ouviu, e a prova foi esta. Jesus sempre usou as Escrituras. E desta forma nós vemos e sentimos aqui este espírito de comunicação íntima entre o Pai e o Filho, e o Filho e o Pai. O fim da escuridão foi uma resposta e o sinal de dizer: Filho, eu ouvi-te. Quando olhamos para João 19:28, Jesus, sabendo que já tudo estava consumado, tudo já estava feito. E Jesus diz: olha, nesta passagem é o mesmo que esta comunicação de dizer: Pai, é tempo.
Está tudo feito, é tempo agora de me livrares, porque está tudo consumado. Não é um grito de medo nem de desespero, é um grito de certeza que Ele cumpriu a vontade do Pai e agora o Pai o escutou, está consumado. É um grito de confiança. O Pai não desviou o rosto, Ele ama o Filho e ouve o seu clamor. Nós podemos imaginar aqui uma conversa íntima entre os dois. Entre que o Pai diz: filho, tu conseguistes. Tu consumastes a redenção. Agora é tempo de voltares para casa. Volta para casa, filho. Volta para casa comigo, onde pertences. Ao teu trono ao meu lado. Tu cumpristes. Volta para a tua glória que tinhas comigo antes do mundo existir. Este é o teu lugar legítimo. Mas tu pagaste o preço, tu humilhaste. Tu permitiste que fosses espancado, que fosses cuspido, açoitado, humilhado, odiado, pregado numa cruz. E experimentares agora a morte física. É tempo de vires. Tu consumastes a salvação. Vem para casa onde serás reconhecido, amado e glorificado. E todos saberão quem tu és, o teu valor, a tua dignidade. Tu és o meu filho amado. Tu és o meu coração, és o coração do Espírito. Tu és amado e adorado pelo Espírito e por todos os anjos. Vem para casa, filho. Este é o desejo do Pai por Jesus. Este ano, Deus te quer dizer que tu não estás desamparado. Ele escuta o teu clamor. Ele ouve mesmo quando não vês. E as últimas duas palavras, ele diz: está consumado. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Não está quase, está feito, está consumado. Jesus pagou para que tu tenhas vitória. Um ano de vitória em Cristo começa na cruz. Por isso, quando nós queremos olhar para o futuro, temos que olhar para Jesus e para a cruz. Ao participares da ceia, que possas fazer estas resoluções para este ano. Vive perdoando. Vive reconciliado. Vive como filho legítimo. Vive cheio do Espírito. Vive com propósito. Esquecendo-me das coisas que ficam para trás, prossigo para o alvo. Vamos curvar as nossas cabeças. Vamos ter uma palavra de oração. Realmente, se calhar tu não sabes bem qual é o teu alvo. Se calhar tens outros propósitos. Mas hoje, Deus te chama. Filhinho, vem para casa. Vem para a presença do Pai. Querido Paizinho, nós queremos entregar este novo ano nas tuas mãos. E realmente cada um que estamos aqui, Senhor, a tua igreja, nós queremos consagrar este novo ano a ti. Não confiamos nas promessas humanas, mas na obra consumada da cruz em Cristo Jesus. Ajuda-nos a viver como quem foi comprado por um precioso sangue. E que este ano seja vivido para a tua glória. E mais para o teu serviço. Toca em cada um que está aqui, Senhor. Que haja mudança, que haja libertação. Que este ano seja um ano realmente de mudança. Seja um ano de estarmos mais próximos de ti. Seja um ano de realmente podermos alcançar mais pessoas para ti. Oh Senhor, faz a tua obra na tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, vamos ter um tempo
na liberdade do Espírito. Possamos em tudo o que a gente possa dizer ou fazer, através de uma oração, da leitura de uma passagem, na escolha de um hino, seja realmente focado na cruz, seja focado no nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe.